Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje, com o tema o Apocalipse, o nosso módulo número 1, a profecia, parte 2. Nós vamos reiniciar a partir do ponto aonde nós paramos na última live. Eu creio que vocês estão lembrados que nós fizemos menção a 8 eventos proféticos, chamados marcos, a 8 marcos proféticos. 4 marcos já acontecidos, 4 marcos que estão por acontecer, havendo uma correspondência entre eles. Então vamos colocar aqui os marcos proféticos. Nós temos aqui a eternidade passada. Eternidade passada. Aqui nós temos a linha do tempo. E esta linha do tempo vai nos levar para a eternidade futura. O Salmo de número 90, Moisés escrevendo esse salmo, ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então ele está falando de uma eternidade antes da criação do mundo e uma eternidade depois da consumação da história. Nós temos 2 eternidades. Por outro lado, nós temos outro evento profético que diz que acontece no início da criação do mundo. Aliás, no início da eternidade passada, contando o nosso tempo. Nós temos a criação dos céus e da terra. Então, o marco inicial do universo criado é a criação dos céus e da terra em Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Quando nós chegamos no último livro do Apocalipse, nós ficamos sabendo que haverá também uma criação de novos céus e de nova terra. Então observa que são marcos equivalentes. A eternidade passada, a eternidade futura, a criação dos céus e da terra, a criação de novos céus e de nova terra. E nesse interim, nós temos 2 marcos importantes. O marco da crucificação de Jesus e o marco da vinda de Jesus Cristo. Jesus veio e ele disse que voltaria a vir ele voltaria de novo. E ele disse: da mesma maneira como eu fui, eu volto. Ele foi assunto aos céus e ele vai descer a partir dos céus. Então nós temos a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Um outro elemento importante que nós temos, que é o 4º marco profético, é o derramamento do Espírito Santo, e o arrebatamento da igreja. Então nós temos o derramamento do Espírito Santo e temos o arrebatamento da igreja. Estes são os 8 marcos proféticos básico do básico para nós começarmos o nosso entendimento acerca da palavra profética. A eternidade passada, a criação dos céus e da terra, a crucificação de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, o arrebatamento da igreja com consequente ressurreição dos mortos, a volta visível de Jesus Cristo, a criação de novos céus e nova terra e a eternidade futura. É em cima destes marcos que nós vamos levantar os demais marcos para entender a história profética. Porque é na palavra profética que nós podemos encontrar os detalhes acerca da segunda vinda de Jesus. Os eventos já acontecidos nos dão a convicção
de que os eventos que ainda hão de acontecer será feito ou será realizado ou acontecerá do modo como previsto nas Escrituras. O que acontece? Quando nós estudamos a palavra profética, o texto que revela as coisas dos fins dos tempos, nós precisamos interpretar aquilo que estamos lendo. E quando olhamos para o livro do Apocalipse, existem basicamente 4 correntes teológicas que tentam entender ou que procuram entender o significado da palavra profética. A primeira corrente interpretativa, ela é chamada de utópica ou idealista. Esta corrente, quando ela examina a palavra profética, os eventos que entendemos tratam de coisas futuras, ela diz que não há ligação entre a palavra profetizada ou o texto, o conteúdo do texto, porque nós não podemos falar que o texto é um elemento profético, mas o texto com toda a sua dinâmica, não há ligação do fato histórico com o fato histórico. O objetivo do texto seria apenas retratar o conflito existente entre o reino de Deus e os das trevas, e o império das trevas, na perspectiva espiritual, com reflexo na história humana. Então, a história está desenrolando, existe um mundo invisível correndo em paralelo, e a visão idealista, ela tenta interpretar a palavra que apontaria para o futuro como a correlação de força entre o mundo visível e o mundo invisível. A segunda corrente é chamada corrente pretérita. Esta corrente, ela restringe o livro do Apocalipse ao 1º século. E ele entende que a maneira de João escrever era porque estava acontecendo uma grande perseguição nos seus dias e que ele precisava encaminhar uma carta para animar aqueles que estavam sob essa perseguição. Muitos estavam presos, outros estavam sendo torturados, muitos estavam sendo mortos. Então, para poder incentivar, motivar, dar ânimo a estes que estavam passando pela perseguição, João escreve uma mensagem cifrada que, quando chega ao conhecimento desses que estão passando por esses tempos difíceis, eles encontrem ânimo a partir da interpretação daquele texto profético. Então, a visão pretérita, ela coloca o texto destinado àquele povo, àquela época. A visão futurista. Esta visão futurista, ela está praticamente desenhada nesse mapa, e esse mapa não procura traduzir a visão futurística. Observa, o mapa que temos aqui, ele aponta 4 eventos acontecidos e 4 eventos que vão acontecer, mas não exclui os eventos que estão já em curso. Seja bem-vinda, Lídia. Dora, seja bem-vinda. Então, observa um detalhe. Este aqui, daqui para cá já aconteceu, daqui para cá não aconteceu ainda. Sob essa ótica, existe a visão futurística. Ela entende que o Apocalipse, ela trata de profecias que vão acontecer somente depois do arrebatamento da igreja. Então, ela é uma visão em que ela particiona esse elemento com esse elemento. Esse período aqui, que é um período intermediário chamado dispensação da graça, ela não é de todo retratada no Apocalipse, ainda que no livro do Apocalipse tem a carta às 7 igrejas. Mas se considerar a carta às 7 igrejas no mesmo teor das cartas do apóstolo Paulo, extraindo esta parte, o 1º, 2º e 3º capítulo, o que sobra do Apocalipse seria eventos futuros. Esse gráfico, como eu disse, ele não busca retratar a visão futurista. Vou falar da outra visão para explicar isso melhor. A outra visão
é a chamada visão histórica. A visão histórica, ela diz, vamos pegar aqui do que nós estamos falando. Nós estamos falando da palavra profética. A palavra profética, na visão histórica, ela tem um componente passado, ela tem um componente presente e ela tem um componente futuro. Então, na visão histórica, ela tem a profecia aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Sob esta ótica, olhando para esse quadro, como nós sabemos que o arrebatamento não aconteceu, nós sabemos que a vinda de Jesus não aconteceu, os novos céus e novas terras não aconteceram, e a eternidade futura ainda não aconteceu, daqui para cá é futuro, daqui para cá é passado. Mas na visão histórica, existem elementos que estão acontecendo nesse período aqui, e esses elementos também estão retratados no Apocalipse de João. Nós vamos observar isso. O que nós temos que entender a pergunta que a gente se faz é, qual é a corrente interpretativa correta? As quatro não podem ser corretas, ser verdadeiras ao mesmo tempo. Elas são excludentes. A não ser que a visão utópica, ela diz que há uma luta entre os céus e a terra, entre o reino visível e invisível, o poder, o reino de Deus e o império das trevas. Ok, esse elemento é verdadeiro na análise profética. A pretérita diz que o livro do Apocalipse só foi escrito para o passado. Essa cai por terra. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu cartas do Antigo para as igrejas e parte de suas cartas apontam para um futuro ainda não acontecido. Então é da natureza da Bíblia ter elementos que apontam para o futuro. A futurista, ela olha como ela cria um corte. Só vai acontecer no futuro. Também ela, quando nós olhamos o Apocalipse e vemos carta às 7 igrejas, fica difícil sustentar essa posição. E temos a histórica. Mas qual é a interpretação correta? Uma coisa é certa, a verdade é uma só. Para saber qual é a visão mais correta, então nós temos que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Por quê? Se você me pergunta, César, qual das 4 correntes você adota? Se eu disser qual das 4 correntes eu adoto, é como se eu estampasse na minha testa uma corrente. E tem muita gente que lê a Bíblia como a nota a escala de uma nota só. Quando a gente toca piano, a gente sabe que tem 7 notas musicais que se repetem em escalas. Para tocar uma boa música, a gente tem que saber as notas, os intervalos e saber as escalas. Mas tem gente que não sabe nada de música, mas ele conhece a nota dó. Então quando bate a dó, ele fala, já sei, esse cara é assim, 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 assim. Então se eu declarar qual é a minha corrente, você vai dizer, já sei. Ele vai enxergar a Bíblia desse jeito. E não vai me ouvir mais. Então, quem deve dizer qual é a corrente que eu adoto, se é que eu adoto uma corrente,
é quem ouve a palavra que eu estou transmitindo, e aí ele faz a sua própria comparação e chega à sua própria conclusão. Veja bem, o Apocalipse em particular, a Bíblia tem 66 livros. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. A Bíblia como um todo. Para nós entendermos a Bíblia, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. César, por quê? Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O caminho de Deus mais elevados do que o nosso. Então, se nós queremos entender os pensamentos de Deus, nós temos que escalar, olhar mais para cima. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Veja você, eu tenho aqui a Bíblia atualizada. Eu tenho aqui a Bíblia corrigida. Duas Bíblias diferentes em português, atualizada e corrigida. Note uma coisa, a Bíblia ela foi escrita no hebraico e no grego e uma parte no aramaico. Esta Bíblia aqui é a tradução do grego, do hebraico e do aramaico. E nós temos aqui duas Bíblias. Eu não sei se você algum dia observou, mas se você abrir a Bíblia corrigida e você ler um texto da Bíblia corrigida, você vai observar que na Bíblia corrigida tem algumas palavras que estão em itálico. Por que que a palavra está em itálico? Porque a Bíblia corrigida, ela pega a palavra no grego ou no hebraico, traduz para o português e forma uma frase. Só que como ela está traduzindo palavra por palavra, quando ela forma a frase, fica truncada. Porque nem toda palavra no hebraico e no grego tem correspondência no português. Ok? Então o que ela faz? Quando ela não tem uma palavra no grego e no hebraico, e ela tem que exprimir uma sentença, ela põe uma palavra em português, em itálico, para dizer: esta palavra que está em itálico não está na língua original. Atualizada, por sua vez, ela procura traduzir a palavra pelo sentido da sentença. Então, ela não tenta palavra por palavra, ela faz a sentença ser traduzida do grego e hebraico para o português. E as palavras que ela utiliza são as palavras do original. Agora, observa um detalhe. Aqui tem duas Bíblias traduzidas e um jogo de palavras. Este jogo de palavras utilizado por essas Bíblias, eles têm um copyright. Ou seja, se alguém quiser traduzir a Bíblia para o português, não pode usar as mesmas palavras que estão nessa aqui. Porque se ele usar, é igual. Se é igual, o copyright protege essa Bíblia. Então ele tem, em muitos lugares, que escolher palavras alternativas. Por isso que eu adoto essas duas aqui. Porque as palavras que estão aqui, elas estão mais perto do original. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela está bem para lá. Porque é praticamente uma interpretação da Bíblia. Então nós temos Bíblias que vão se posicionando, e essas aqui no português elas estão no centro da tradução. Outras vão se afastando. Aí você diz: César, por que você está falando da tradução da Bíblia e da interpretação? É que nós, muitas vezes, queremos simplificar o palavreado bíblico, porque as pessoas, com o passar do tempo, não estão mais habituadas com o vocabulário bíblico. E aí ele entende que o intérprete tem que pegar as palavras difíceis da Bíblia
e traduzir ela para o entendimento comum. Quando, na verdade, nós temos que pegar o entendimento comum e levar para as palavras da Bíblia. É o contrário. Por quê? Porque se o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso vocabulário tem que subir de nível. Porque senão a gente não consegue entender o que Deus quer nos transmitir. Então, o propósito do intérprete é elevar a condição da pessoa para chegar no entendimento da palavra e não o contrário, de diminuir o sentido da palavra para caber no entendimento da pessoa. O caminho é o contrário. Por isso que a exposição que eu faço do Apocalipse é uma exposição que ela é demorada por natureza. Por quê? Porque eu tenho que levantar o pano de fundo, eu tenho que levantar a cosmovisão, eu tenho que levantar o sentido das coisas, para que a pessoa se conecte com o pensamento de Deus e entenda, e veja, e enxergue, e ouça, e perceba como Deus o faz. Por isso que há uma necessidade, enquanto estudamos o Apocalipse, de mudar a nossa maneira de pensar. Por que eu venho há 20 anos estudando o Apocalipse? Ou mais, 30 anos. Porque ao longo desse tempo eu tive que moldar ou mudar o meu entendimento até conseguir absorver a natureza da revelação. O apóstolo Paulo, quando ele sobe ao terceiro céu, ele não fala que é ele, mas é ele. Ele sobe ao terceiro céu, ele diz que ele ouviu palavras inefáveis que não poderiam ser transmitidas para o homem. Quando João tem um momento no Apocalipse que ele ouve algo, a Bíblia, alguém diz para ele,